Fala galera do Fora do Frame, aqui quem fala sou eu, Pedro Monteiro, e hoje a gente está aqui para falar de novo sobre o filme Mãe. Na semana passada eu fiz uma crítica sobre o filme e falei por que o filme, para mim, é o melhor filme do ano. Só que teve muita gente que veio comentar comigo e veio falar o que eu achei sobre o filme, qual é a minha teoria sobre o filme, e pediu para eu fazer um vídeo explicando a teoria e falando um pouco sobre ela. Bom, eu fui pesquisar e fui tentar entender o que o Aronofsky queria dizer. Porque assim, muita gente saiu do cinema com várias teorias diferentes. Mas o Aronofsky com certeza queria passar uma mensagem. E era muito importante a gente entender qual era essa mensagem que ele queria passar e o que ele queria dizer. Então eu vou dividir o vídeo em duas partes. Na primeira parte eu vou falar sobre o que o Aronofsky queria dizer com tudo aquilo e qual é o significado do filme Mãe para o Aronofsky. Eu acho que é para o Aronofsky. E na segunda parte eu vou dizer o que eu achei do filme e por que o filme teve um significado completamente diferente para mim do Aronofsky e por que me surpreendeu um pouco até esse significado que ele deu. Se você reparar no filme, quando sobem os créditos, os personagens principais não têm nome. Ou seja, o Javier Bardem é ele, Deus, a Jennifer Lawrence é mãe, o Ed Harris é Adão, a Michelle Pfeiffer é Eva e os dois filhos são Caim e Abel. Ou seja, para o Aronofsky, tudo que ele estava falando e tudo que ele estava mostrando ali era uma metáfora para a criação da Terra e para como o ser humano trata a Terra. A casa é o mundo, a mãe é a mãe natureza, a Jennifer Lawrence é uma representação da mãe natureza e o Javier Bardem é Deus. Tanto é que ao longo do tempo, todos os personagens vão adorar a Deus, vão adorar o personagem do Javier Bardem e ele vai dizer que ele não tem muito como fugir disso. As pessoas adoram ele, as pessoas amam ele e ele precisa dar para aquelas pessoas o que elas querem, porque elas amam o personagem do Javier Bardem e isso é muito interessante quando você consegue perceber isso e quando você consegue olhar para esse viés. No terceiro ato, você tem outros personagens aparecendo, outras pessoas, que são as pessoas que estão tentando entrar no mundo e fazer com que o mundo sangre, estão tentando fazer com o mundo sangrar e a partir daí a gente tem um mundo completamente diferente, caótico, onde ela ali, mãe natureza, dá vida a um novo ser, só que esse ser ele é corrompido pela população, ele é corrompido pelo povo que ama ao Deus. E isso realmente é muito brilhante, é metafórico e é excelente você olhar por esse viés e por esse aspecto. Agora vamos ao que o Pedro achou do filme e a visão que o Pedro teve do filme. Bom, ficou claro então que nessa visão do Aronofsky a casa é o mundo e a mãe, a Jennifer Lawrence é a mãe natureza e o Javier Bardem é Deus. Eu acho que ficou bem claro o que o Aronofsky quis dizer com tudo aquilo. Vamos à minha visão. E eu vou dividir a minha visão em 3 atos, nos 3 atos do filme, tá? Primeiro ato do filme, a gente tem um jovem casal, não tão jovem assim, ele é um pouco mais velho que ela é jovem, bonita, e como eu falei na minha crítica, ela tá sempre com uma roupa clara, ela tá sempre quase nua, e isso é muito interessante porque ela tá despida, ela tá limpa, ela tá pronta para ser suja, né? Ela tá ali completamente inocente. Ela é uma personagem completamente inocente. Isso é muito interessante. Então, no primeiro ato, a gente tem uma casa completamente afastada do mundo, completamente afastada de tudo e de todos. E a gente tem ali a personagem da Jennifer Lawrence, que é a mãe, tentando reconstruir essa casa e tentando fazer com que essa casa volte a ser o que ela era antes. Tá, mas o que ela era antes? Aí entra o segundo ato do filme. Algumas cenas antes do segundo ato, a gente vê que a Jennifer Lawrence começa a descobrir algumas falhas na casa, algumas coisas esquisitas na casa, alguns barulhos, enfim, ela começa a descobrir algumas coisas dentro da casa e ela vai investigar o que é.
ela vê uma mancha na parede, ela vê um portal sendo formado por sangue, e quando ela abre esse portal, sai um sapo dali. No Apocalipse, na leitura do Apocalipse da Bíblia, existe a chuva de sapo. E a chuva de sapo significa o pior está por vir. Quem viu Magnólia sabe o que eu estou querendo dizer e sabe do que eu estou falando. Ou seja, para mim, aquele sapo é o início do segundo ato. É o início do fim. É o apocalipse dela, da personagem Jennifer Lawrence. Então, a partir do momento em que aquele sapo aparece, a gente entra no segundo ato. E quando começa o segundo ato? O segundo ato começa quando o personagem do Ed Harris aparece. Então ele surge na casa, completamente desesperado, precisando de ajuda, e você vê ali um personagem fraco, um personagem frágil, só que em nenhum momento ele demonstra afeto pela personagem da Jennifer Lawrence. Ele demonstra compaixão por ela. Logo em seguida, a gente vê a personagem da Michelle Pfeiffer aparecendo na tela. E ela é pior que o personagem do Ed Harris. Ela, muito pelo contrário, ela odeia a personagem da Jennifer Lawrence. Ela não gosta nem um pouco dela, e ela demonstra isso nos olhares, ela demonstra isso nas ações e em alguns momentos, em algumas falas dela. Então, a gente tem ali um segundo ato, onde, como eu falei na minha crítica, a fotografia começa a ficar mais escura, ela, Jennifer Lawrence, começa a perder um pouco da inocência, a mãe começa a perder um pouco da inocência, e os outros personagens vão mostrando para ela que ela não é tão querida assim, que ela não é uma pessoa tão inocente e que aparenta ser tão inocente. Tem alguma coisa ali atrás, ali por trás dela, que ela ainda não sabe, que todo mundo sabe, menos ela. Aí a gente vai chegar ao terceiro e derradeiro ato. A partir do momento em que acontece toda aquela confusão com a família do Ed Harris e da Michelle Pfeiffer, onde o filho deles morre, onde eles perdem o filho e tem toda aquela cerimônia, outras pessoas começam a surgir na casa como uma forma de homenagem ao personagem que morreu, personagem que faleceu, a um dos filhos do Ed Harris e da Michelle Pfeiffer. E a partir daí a gente começa a ver uma zona total. A gente começa a ver cenas de pessoas passando fome, a gente começa a ver cenas de pessoa na miséria, a gente começa a ver cenas de guerra, a gente começa a ver cenas de pessoas apaixonadas, a gente começa a ver qualquer tipo de cena e em flashes, assim, tudo muito rápido, tudo muito escuro, ao mesmo tempo em que a personagem da Jennifer Lawrence muda de roupa, e isso é muito interessante porque o tempo todo ela estava com aquele vestido branco, quase transparente. No terceiro ato, eles fazem com que ela mude de roupa, então ela coloca um casaco cinza, ela fica completamente cinza, ela está grávida e ela está prestes a dar luz a um filho dele. Aí que está a minha teoria. Para mim, nada daquilo existiu. Tudo era o subconsciente do poeta, do Javier Bardem. E por que eu falo isso? Tem um momento em que a agente do poeta chega para ele e fala, e olha para Jennifer Lawrence e fala: olha, é a musa inspiradora. Nossa, como você realmente, você é uma inspiração. Ao meu ver, ela é realmente a inspiração dele. Só que ela é a inspiração daquele momento. Ela é a inspiração do poeta atual. Ou seja, a família do Ed Harris e da Michelle Pfeiffer foi a primeira obra de sucesso do poeta. E eles voltam o tempo todo no consciente dele para tentar atormentar a inspiração dele e para tentar atormentar a vida dele. Porque ele não consegue mais fazer uma obra de sucesso. E para mim, isso fica um pouco claro no momento em que a Michelle Pfeiffer e o Ed Harris não gostam nem um pouco dessa nova musa inspiradora. E eles demonstram isso, e eles falam isso. Então a gente chega no terceiro ato. Como eu já falei, no terceiro ato está tudo muito escuro, está tudo muito conturbado. E a gente tem uma personagem grávida e que ela quer dar o filho. Todo mundo quer o filho dela e todo mundo quer sentir e tocar o filho. O que para mim significou isso e o que significa aquilo? Todos aqueles personagens que surgiram, a guerra, a miséria, a fome, as revoltas, tudo é inspiração para um poeta. Ou seja,
tudo de certa forma já foi inspiração para ele. Por isso que todos os personagens têm um certo ódio pela Jennifer Lawrence e não respeitam a Jennifer Lawrence. Por isso que ela é uma personagem odiada e completamente apagada dali. Ninguém respeita a personagem da Jennifer Lawrence porque eles sabem que aquela inspiração vai ser passageira, assim como todos os outros já foram. Todos os outros personagens já foram inspiração algum dia e por isso ela vai morrer. Daqui a pouco ela vai deixar de existir e no fim é o que a gente vê que acontece. Mas, para mim, no momento em que ela dá o filho, no momento em que ela tem o filho e isso acontece, é como se ela estivesse dando vida à obra dele. Porque se vocês lembrarem, no segundo ato, chega um momento em que ela fala para ele em que ele não consegue nem mais transar com ela. E isso revolta ela. Porque, eu sou a sua musa inspiradora, eu sou a sua inspiração, mas você não consegue nem mais transar comigo. A partir do momento em que ele transa com ela e que ele tem uma conexão com ela, ele, logo no momento em que eles acordam, ela sabe que ela está grávida. Ou seja, ele entrou em conexão com a inspiração dela, ele entrou em conexão com a musa inspiradora dela e ele com isso conseguiu a sua obra de arte. E ele com isso conseguiu a sua obra-prima e ele vai passar o resto do filme trabalhando nela e a gente vai ver o poema no final do filme. Ou seja, qual é a minha visão do filme? Nada daquilo existiu. Tudo era uma metáfora ao processo criativo do poeta. Ou seja, ele tinha várias inspirações. Só que a inspiração nova dele, a inspiração do momento, era a Jennifer Lawrence. Tanto é que no final, quando a gente vê que outra pessoa acorda na cama, a gente tem um novo ciclo, uma nova inspiração para o poeta. Essa é a minha visão. Eu não sei se ficou muito bem compreendida, eu não sei se deu para entender muito bem. Ela é um pouco louca, eu acho, mas eu achei que ela se encaixou muito bem, porque para mim o filme inteiro é uma metáfora, e eu, como uma pessoa que gosta de escrever, gosta de falar para as câmeras, eu achei que aquilo era um trabalho perfeito, uma metáfora perfeita para o processo de criação. Um poeta, um escritor, um cineasta, um ator, ele precisa de inspiração. E existem vários tipos de inspiração. E a gente passa por vários processos de inspiração. E vários personagens fazem com que a gente se inspire. Seja ele um amor antigo, seja ele a guerra, seja ele a miséria. E para mim o filme é isso. Para mim o filme é uma metáfora para o processo criativo do poeta. Então, nada daquilo existia, tudo era parte do consciente ou subconsciente do poeta. Espero que vocês tenham gostado. Logo assim que eu saí do cinema, essa foi a primeira coisa que eu pensei. Eu juro que eu não pensei na questão da Mãe Natureza. Eu só fui pensar na questão da Mãe Natureza depois que eu vi alguns vídeos de algumas pessoas falando. Eu falei, realmente, isso faz sentido e tudo mais. Só que quando eu vi que os personagens não tinham nome, eu falei, cara, ele tá abrindo um leque para interpretações variadas. E podem ter outras interpretações diferentes da minha, diferentes da dele, que ele quis passar. E se você por acaso tem alguma interpretação diferente do filme, por favor, me conta, que eu quero saber, eu quero entender. E, enfim, vamos compartilhar essas ideias, essas interpretações, porque realmente Mãe, para mim, é um filme espetacular. Porque hoje em dia a gente tem tudo mastigado, a gente tem tudo explicado. Às vezes até a própria piada de um filme, ela é explicada logo em seguida. E o filme Mãe, ele não te explica nada. Para você ter uma noção de quanto ele não te explica nada, os personagens não têm nome. Isso eu já achei sensacional. Você pode criar a partir daí. Você pode imaginar que eles não existem, você pode imaginar que eles existem, você pode imaginar que aquilo está falando sobre o feminismo, como algumas pessoas falavam, sobre o abuso do homem em relação à mulher. Ou seja, tem várias interpretações e eu quero muito discutir sobre elas, e por isso que eu fiz esse vídeo com spoilers, né, falando sobre a minha interpretação do filme e sobre o que o Aronofsky quis dizer, né, e que ele fala que ele quis dizer com o filme. Por hoje é só. Um beijo e até a próxima. Eu fui! What do they want? God help you.
They've come here to see me. Come quick! You're insane! You're insane! All I'm trying to do is bring life into this house. Open the door to new people, new ideas.